Olá, turma! Professor Eduardo Maciel chegando para mais uma aula de hermenêutica bíblica. Na aula passada, nós vimos alguns conceitos e agora nós vamos mergulhar mais fundo. Vamos começar falando sobre a crítica textual e a crítica histórica. A crítica textual, ela é a ciência que estuda as possíveis mudanças que ocorreram com o texto bíblico, ou seja, como foi escrito. Nós sabemos que ao longo dos anos existem várias alterações na linguística, nos costumes, e a crítica textual, ela vai se preocupar nessa investigação dessas possíveis mudanças e alterações do texto bíblico, a questão de versões, a questão de linguagens e também de traduções bíblicas. Já a crítica histórica é aquela que estuda os fatos históricos envolvidos no texto. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada não é uma história paralela à história geral. A Bíblia Sagrada é uma história contida na história. Quando nós vamos estudar lá no ensino fundamental sobre o Egito Antigo, os professores falam de Moisés, porque de fato Moisés existiu, porque de fato Faraó existiu. Então, a crítica à história, ela vai buscar quem escreveu determinado livro, determinada passagem, qual o público-alvo, para quem ele escreveu. Lembrando do módulo passado, Evangelhos, tá fresquinho aí na sua memória ainda, você vê que Mateus escreve para os judeus. Você vê que Marcos escreve para os romanos. Você vê que Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. Então, quem escreveu esses livros? Para quem escreveu? Esse é trabalho da crítica histórica. Quando falamos em uma teologia bíblica, nós limitamos o estudo a um livro ou a um grupo de livros. Ela focaliza o livro em si, focaliza o livro. Então, a teologia bíblica, ela é debruçarmos ali no texto sagrado, na Bíblia. Ela não tem nada a ver com uma teologia dogmática, de costumes, de usos, de tradição, não. Teologia dogmática está muito presa a um estilo, a um ritmo, o próprio nome diz, né? A um dogma, uma coisa que não tem muita explicação, algo que vem da tradição. A teologia bíblica não, se limita no livro sagrado ou num grupo de livros dos 66 canônicos que nós temos. Já a teologia sistemática, ela vai pegar um tema bíblico específico e, através daquele tema, nós vamos para toda a Bíblia ver o que a própria palavra fala sobre esse tema. Então, não focaliza uma passagem bíblica, focaliza um tema. A sistemática, ela vai setorizar, ela vai dividir em gavetas os maiores assuntos da teologia. Então, nós temos, dentro da sistemática, antropologia, estudo do homem. Nós temos cristologia, o estudo de Cristo. Nós temos teontologia, o estudo de Deus. Nós temos pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Nós temos soteriologia, o estudo da salvação. Nós temos harmatiologia, o estudo do pecado. Nós temos angelologia, o estudo dos anjos. Nós temos também eclesiologia, o estudo da igreja. Nós temos também escatologia, o que trata do futuro, do apocalipse, das últimas coisas. Isso é sistematizar, é pegar um tema-chave e ver o que a Bíblia fala sobre esse tema, esgotando esse tema, procurando em diversos livros essa mesma temática. Vou dar um exemplo aqui. O problema do sofrimento humano no livro de Jó. Se focarmos apenas o sofrimento humano com base em Jó, teologia bíblica. O problema do ser humano, do sofrimento humano em toda a Bíblia Sagrada,
aí é mais amplo, né? Eu não vou ficar restrito a Jó. Aí é teologia sistemática. A necessidade da hermenêutica. No texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e também verso 16, ele vai falar de coisas obscuras, algumas coisas difíceis de serem entendidas. É possível até torcer a Escritura. Os falsos profetas fazem isso toda hora. É verdade, os hereges fazem isso em todo momento. Eles fazem uma exegese. Não é exegese não com X, não. É exegese com S, porque eles distorcem a palavra. Então Pedro tinha essa dificuldade de entender os escritos de Paulo, por isso ele escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 15, naquela época alguns hereges já existiam, alguns falsos profetas também já existiam. Temos também Lucas, capítulo 24, verso 27, onde os apóstolos estavam deprimidos por não interpretarem devidamente a profecia. Eles tinham muitas dificuldades da hermenêutica. Aí o próprio Senhor Jesus, ele reconhece essa necessidade de explicar aos seus discípulos as escrituras sagradas. Então o texto fala: expunha-lhes. O que é expor? É dirmineu, né? Jesus ele vai fazer a hermenêutica para os discípulos, a exegese para os discípulos. Jesus ele vai iluminar a palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 15, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, explorar bem e ensinar corretamente a palavra da verdade. Paulo recomenda a Timóteo e também para nós que manejemos bem as escrituras, que entendamos bem para que nós possamos ensinar certo, para que nós possamos ensinar corretamente a palavra da verdade. Se você lê e interpreta de maneira equivocada, o que vai acontecer? Você vai ensinar de maneira equivocada. Você vai se tornar um herege sem saber, né? Um herege na inocência, porque você não fez o dever de casa, você não fez a hermenêutica necessária. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo vai falar que alguns acabaram mercadejando a palavra. Mercadejar é falsificar, do grego kapeleu, corromper, falsificar, adulterar. Nós não podemos corromper, nós não podemos falsificar, nós não podemos distorcer as escrituras sagradas. Então essa é a necessidade que temos da hermenêutica. Na minha opinião, a hermenêutica é uma das disciplinas mais importantes que você está fazendo nesse curso. Vamos falar agora também sobre bloqueios à compreensão espontânea da Bíblia. Existem alguns abismos, existem alguns bloqueios para que você interprete as Sagradas Escrituras. Vamos ver? O primeiro é o histórico. Nós estamos largamente separados da época e dos escritores bíblicos. Hoje nós estamos em 2021, daqui a pouco 2022. Olha a distância desde que a Bíblia ela foi escrita. A Bíblia foi escrita há muitos séculos atrás, pelo menos 35, 36 séculos atrás. A Bíblia ela cobre um período de história de cerca de 1.500 anos. Nós temos datações no Antigo Testamento de 3.500 anos atrás. Nós temos datações no Novo Testamento de quase 2.000 anos atrás. Então, é um tempo largamente separado da nossa história, da nossa geografia, e nós precisamos entender esse abismo, esse bloqueio.
O segundo bloqueio é o cultural, um dos mais difíceis de serem transpostos. A cultura dos povos bíblicos é uma cultura distinta, diferente da nossa cultura. Haja vistas os costumes, os pensamentos e a própria língua, né? A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, aramaico, e no Novo Testamento nós temos o grego. E hoje nós falamos em português. Eu estou me comunicando com vocês agora através do português. Existe um abismo aí linguístico, existem expressões no grego que não existem no português, existem expressões no hebraico que não existem no português. E quando uma palavra ela existe num idioma, mas ela não existe em outro idioma, é preciso colocar uma similar, um sinônimo, e isso pode até comprometer, sim, uma boa interpretação. Vamos falar sobre conceito bíblico de inspiração e de revelação. Eu gosto muito desses dois conceitos. Até um aluno estava perguntando para mim, professor, mas essa matéria avançada o senhor vai falar num curso de teologia? Eu vou, porque mesmo eu tendo aprendido isso só em uma pós-graduação que eu fiz de ciências da religião, eu não posso esperar você fazer uma pós para você ter esse conhecimento avançado. A revelação, ela é sempre direta. Eu e Deus. Quando Deus chama Moisés para aquele monte e dá a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos, isso foi revelação. Só estavam ali naquele monte Moisés e Deus. Deus falou diretamente com Moisés. Agora, inspiração já não é algo direto. Inspiração é algo indireto. Deus usando alguém para falar contigo, para falar comigo. Quando Moisés ele recebe aquela mensagem e ele desce do monte e ele retransmite aquela mensagem, os 10 mandamentos ao povo, já deixou de ser revelação, já se tornou inspiração. Mas, professor, não é a mesma mensagem? Não é o mesmo sentido? Como assim deixou de ser revelação e passou a ser inspiração? Porque quando nós falamos ao povo, nós adaptamos a mensagem a uma liturgia. Nós colocamos os nossos pressupostos. A gente adequa a uma linguagem, a uma língua, né? Eu aqui estou trazendo a mensagem no português, o outro lá está levando a mensagem no inglês, no japonês. Então, quando eu sou usado para falar de Deus com alguém, não é revelação, é inspiração, porque nós vamos moldar essa mensagem dentro de uma liturgia, dentro dos nossos pressupostos. A unicidade da Bíblia. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia é um único livro. Para efeito de estudo, são 66 livros, mas existe uma unicidade. A Bíblia é um livro só. Nós temos um primeiro ponto, que é uma origem divina dos textos sagrados, e nós temos um segundo ponto, que é uma dimensão humana. A linguagem bíblica é humana. A linguagem bíblica não é mecânica. A linguagem bíblica não é verbal. Não é mecânica porque não é um ditado. Deus não falou com Moisés: Moisés, pega aí papel e caneta, pega aí as tábuas, escreve assim, ó, papapá, papapá, papapá. Igual aquele ditado que a gente fazia, né? No ensino fundamental, no ensino médio, onde a professora ditava e todos os alunos escreviam aquilo que ela estava falando. Não foi assim. A Bíblia é fruto de inspiração divina. Tem uma linguagem humana? Tem, porque cada autor vai colocar ali o seu estilo literário, mas a revelação ela vem de Deus. Então Deus ele revela a Moisés, e Moisés, quando começa a escrever,
ele é inspirado por Deus para fazer aquele compêndio, para realizar aquela história. Existe uma questão muito discutida em hermenêutica e também sobre origens bíblicas, bibliologia, sobre a inerrância da Bíblia. E existem duas posições, nós que somos evangélicos, protestantes. A Bíblia é totalmente privada de erros. Não existem erros na Bíblia. É a primeira posição. Ela é a inerrante palavra de Deus, fideldigna. Mas tem uma segunda posição, entre os evangélicos também, os protestantes, e a Bíblia é sem erro. Sem erro, toda vez que fala de salvação e de fé. Então nós não temos erros na Bíblia no tocante à salvação e fé, que é o que mais importa para nós. Mas ela pode possuir erros em outros pontos. Dá um exemplo aí, professor, de algum ponto que a Bíblia pode ter erro. Quando Josué ora para o sol parar. Na verdade, não foi o sol que parou. Na verdade, foi a terra que deixou de rotacionar. Claro que na época ele não sabia dessa descoberta científica de Galileu Galilei há pouco mais de 100 anos atrás. Por isso que ele ora na sua ciência ali para o sol parar. E hoje nós sabemos que o milagre foi até maior, né? Não foi o sol, foi a terra. Então é nesse sentido o erro, no sentido de questões científicas, talvez. Posição dos liberais sobre a inerrância da palavra. Os liberais acreditam que a Bíblia é fruto de uma mente religiosa judaica. Muito cuidado em acreditar que a Bíblia é fruto de uma mente religiosa, seja de judeu, seja de outro grupo. Ah, mas professor, não é? A gente precisa analisar isso com a cabecinha arejada, com muito cuidado, porque senão você vai dizer como Calbart disse, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro qualquer. E nós não pensamos como os liberais. Existe uma premissa. A premissa maior é que tudo que Deus faz é perfeito. Eu estou nessa premissa. A premissa menor é que foi Deus que inspirou a Bíblia. Eu fecho com essa premissa menor. Foi Deus que inspirou esses mais de 40 profetas, mais de 40 homens de várias culturas, de várias línguas, de várias geografias. Conclusão: logo, a Bíblia é perfeita. E eu também fecho com essa perfeição da Bíblia. Claro que, como teólogo, nós precisamos ter ferramentas para poder fazer um bom estudo. Você precisa de um dicionário bíblico, você precisa de uma Bíblia de estudos, você precisa de um Strong do grego, do hebraico, para saber exatamente o que aquela palavra significa na língua original, mas tendo essas ferramentas, a Bíblia é perfeita, Deus é demais. Essa foi a nossa segunda aula de hermenêutica bíblica, só estamos começando, tem coisa boa vindo aí nas próximas aulas. Bons estudos, forte abraço!